Olá, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro. Gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e sabedoria falando sobre o Ho'oponopono, um tema muito importante na nossa vida, principalmente atualmente. Vamos falar sobre o medo. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Você já participa do Mensagens de Sabedoria? Não participa? Não sabe como funciona? Então vamos lá. É muito simples. Você tem um celular aí em mãos? Ah, eu tenho, Dr. Paulo. Então vamos lá. Pega, clica aqui no teu WhatsApp, ó. Já abre o WhatsApp? Abriu o meu WhatsApp? Eu vou lá, manda mensagem para o número que você vai ver aqui em cima na telinha. Assim, eu quero participar do Mensagens de Sabedoria. É grupo? Não, não é. Então não vai encher o teu WhatsApp de foto, vídeo, áudio, nada disso. É muito simples, muito leve. Nós mandamos o nosso áudio num formato tão leve, mas tão leve, que ele nem chega a pesar no teu celular. Então, você solicita aqui a entrada no nosso canal. Todo dia a gente manda para você uma mensagem por dia. Nós estamos na semana Provocações. Uma semana onde foi feita para realmente provocar uma reflexão interna dentro de nós através de alguns temas desafiadores. Tivemos semana Ho'oponopono, tivemos semana Cuidando de Mim, tivemos a semana Sucesso, várias semanas aí, desde o início do ano. Completamos 5 anos de mensagens ininterruptas. Todo dia chega para você uma mensagem, entre 7 da manhã e 7 da noite. Geralmente no primeiro período já foi entregue mais de 30 mil mensagens para todos os nossos seguidores. Então, vem participar, vem crescer. Você escuta uma mensagem, reflete. Muitas vezes tem alguma ferramenta para você colocar em prática, para auxiliar você no teu dia a dia. Mensagens que te dão força, te dão leveza, faz você pensar, faz racionalizar melhor. Então, é um conjunto de mensagens que traz o melhor para você. Sem contar que quando você entra, curso Lei da Atração gratuito para você. Formulado por mim de uma maneira prática, bem coerente. Nada de fantasia. Então, Lei da Atração. Tem também curso de mentalização positiva, visualização criativa, curso de emprego, tudo gratuito. Tem também o nosso CD Ho'oponopono para você e várias facilidades. Sem contar que todas as nossas mensagens estão lá no Spotify ou no Anchor, que são os nossos podcasts. Então, é simplesmente um trabalho que vem agregar você. Quer participar? Clica no link, deixa o nome, vem participar da nossa família Ho'oponopono. Seja bem-vindo. Bom, nós vamos falar do tema sobre o medo. Falar sobre o medo requer um pouco de compreensão a respeito dessa emoção. Se você for parar para analisar, o medo ele é uma emoção básica, é a básica. Nós fomos evoluindo com medo. Sem o medo a gente nem chegaria aqui depois de milhares de anos, pode ter certeza. O medo é uma ferramenta extremamente favorável, positiva para a nossa sobrevivência até os dias de hoje. Então, quando se fala do medo, se fala em sobrevivência. A gente tem isso dentro do nosso DNA, está dentro do nosso comportamento, está dentro da nossa energia ancestral. O medo é saudável. O medo não é uma coisa que a gente acredita que seja assim arrasador. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, vamos supor, nós estamos na pandemia aí. Então tem um vírus, vários tipos diferentes, que foram gerados através de mutação, e estão infectando todo mundo. Você tem o risco, de contrair o vírus, sair ileso, sair com algumas sequelas, ou ocorrer o pior. Então, você tem medo. Porque você sabe que aquilo lá pode agredir, pode lhe trazer o mal, o negativo. O que eu faço então? Eu me previno. Você não vai nas aglomerações. Se você é uma pessoa de bom senso, pessoa inteligente, uma pessoa que tem um nível de consciência melhor, você não vai se aglomerar com um monte de gente. Isso é muito simples. Porque eu não quero correr o risco. Eu não sei o que pode acontecer. Eu posso contrair e for tudo bem, mas eu posso contrair e for tudo mal. Depende da minha imunidade, do meu organismo, enfim, aí são detalhes técnicos. Então, eu tenho medo. Dessa forma, o medo é positivo. Porque você não vai se aglomerar, você vai usar o teu álcool gel nas mãos,
Você vai usar sua máscara, perfeito, eu estou fazendo a minha prevenção. Eu estou consciente de que o meu papel de me levar o bem e aos demais que estão ao meu redor está sendo feito. Então, eu tenho medo e eu vou me prevenir com isso. Quando o medo ele extrapola o limite da normalidade, aí vira paranoia. Aí você não sai de casa de jeito nenhum, não abre a porta para ninguém. Quando chega todo e qualquer produto dentro da tua casa, você leva para um banho de álcool. Enfim, você faz um ritual assim, incrível. E ainda fica-se fixado na TV, vendo aquelas notícias que causam impacto tremendo dentro de nós, de forma negativa, acreditando que está se atualizando. Então o medo ele se torna patológico. De repente você tem taquicardia, de repente você tem falta de ar, de repente você tem tontura, porque o processo do medo está causando tudo isso. Então o medo é bom? É, mas quando ele é extremado, ele causa danos, ele é prejudicial. Muito bem. Entendido isso? Vamos agora perceber os entraves do medo na nossa vida. Vamos lá. Muito bem. Então ficou muito claro, numa comparação cotidiana e do momento que estamos vivendo, que o medo tem o seu papel. E os extremos do medo não fazem bem. Ou seja, eu não tenho medo nenhum, não me previno, não me torno uma pessoa saudável, coloco minha vida em risco, e o outro extremo é da paranoia. Então eu tenho os dois extremos. O caminho é o meio, sempre o caminho do meio, não os extremos. Então, perceba bem, na nossa vida, no dia a dia, nos apresenta muitos medos. Os medos, em geral, são herdados também. A maioria dos nossos comportamentos vem de heranças. Tem gente, por exemplo, tem medo de passar fome. Mas com medo de passar fome? Então, a pessoa trabalha, ganha o sustento dela, está bem de vida, tem até um dinheiro de reserva, mas tem medo de passar fome? É, tem medo de passar fome. Esse medo foi instituído como uma herança dos pais. Os pais, claro, passaram dificuldade. A geração de hoje acha que foi tudo muito lindo, bonito naquela época dos anos 80 para trás. E não foi, né? Os anos 80 para trás era escassez. Muita escassez. 80 para frente isso foi uma revolução, né? Uma revolução grandíssima. Hoje eu observo tudo ao meu redor e eu fico extasiado, porque é uma revolução. Você tem de tudo. Você tem de tudo. Você tem até as oportunidades para se chegar lá. Agora, lá atrás, tinha muita dificuldade, mas é muita mesmo. Então os nossos pais viveram isso. E nesse viver isso, causa a extrapolação do medo, a insegurança. Então nossos pais viveram e criaram esse ambiente de insegurança, que é normal, pelo que se passou lá atrás. Teu pai e tua mãe, como que eram? Batalhadores? Como que eram? Perceba, cheio de dificuldade, às vezes 3, 4, 5 filhos para cuidar. Tem mulheres que perdeu o marido, cuidava sozinha. Então, imagina a dificuldade que se encontra há tanto tempo atrás. E você carrega essas inseguranças porque elas fazem parte da tua vida na infância. Insegura. Chega aqui e você tem alguns medos. Eu vou reforçando esses medos na vida adulta, eu vou ficando com mais medo. No final, tem coisas que eu me paraliso. Então eu tenho medo de perder o emprego. Que meu pai perdeu o emprego quando eu era criança, nós passamos dificuldade. Então, experiências do passado com medo têm uma influência, um poder sobre o agora muito grande. E aí gera uma série de dificuldades. É óbvio que muitas coisas hoje não são mais as causas principais de medo. Por exemplo, hoje nós temos comida, nós temos um teto, nós temos transporte, nós temos abrigo, o que há milhares de anos a gente não tinha.
Então a gente vem evoluindo, mas os medos continuam constantes. Porém, nós temos muito medos imaginários, né? Eu não vou conseguir, não vai dar certo, comigo não funciona, eu sou o azarado da família. É medo. Medo de tentar, medo de fazer alguma coisa diferente. Tem pessoas, por exemplo, que estão no trabalho 20, 30, 40 anos, se aposentam naquele trabalho, ganhando razoavelmente, nem bem nem mal na média. E aí os nossos filhos perguntam, poxa vida, né, pai? Mas por que você nunca mudou de emprego? Sempre foi acomodado? Não, nada disso. Tinha medo. Medo porque tinha uma família para cuidar, tinha uma responsabilidade. Porque tem pessoas que têm muito senso de responsabilidade. Se eu for arriscar lá fora, se acontece alguma coisa com a minha família? Medo. Medo é essa cautela que nós temos. Só que hoje a gente vai falar sobre esse medo que está causando dificuldade para nós. Então tem a pessoa, por exemplo, que quer um emprego novo. Tem medo. Será que eu vou ser bem aceita? Será que vai dar certo? Será que funciona? Tem pessoas que para sair de casa tem medo. Tem todo tipo de medo que você imaginar. Começar um relacionamento novo. Tenho medo, já deu tanto errado o meu relacionamento. E agora eu vou começar um novo, vai dificultar a minha vida. Prefiro ficar sozinha. Mas não é por opção, é por medo. É diferente. Quando eu quero por opção, as coisas são leves. Quando não é por opção, é imposto por alguma coisa, principalmente pelo medo, eu me fecho. Então para um segundo e pensa. O que nos leva ao crescimento? O que faz você crescer na vida? Você já parou para perceber sobre isso? O que faz você crescer na vida? Se eu colocar você dentro de um quarto, você cresce lá dentro do quarto? Não. Eu não tenho contato com toda a realidade lá fora. Eu não tenho contato com pessoas. Eu não tenho as experiências desafiadoras na minha vida. A experiência desafiadora na minha vida é realmente o que vai mudar tudo. Então, o medo, ele destroça, ele paralisa. Você perde a vontade, o querer, a motivação de participar. Você se prende no calabouço. O medo, ele castra você. Sua liberdade, seu potencial. Então, o medo faz isso. Eu não participo daquilo que me faz crescer, as experiências na vida. Por isso que eu sempre falo, né? Tem gente que quer as coisas tudo prontinha, tudo bonitinha. Não vai crescer. A gente fala sobre a geração mimimi, né? A geração mimimi é aquela que você dá tudo prontinha. Como os pais não tiveram muito, os pais tiveram insegurança, sofrimento, uma dor, um desafio pela frente, tudo era muito dificultoso. Quando chegam os filhos, por amor, ele dá tudo na boquinha, na mãozinha, né? A geração mãozinha. Você dá tudo para eles na mãozinha. Eles não têm o desafio. Então para eles o mundo parece que é fácil. Quando eles entram no mundo real, tem o desafio. Muita superproteção. Fazemos o inverso. E sem o desafio, sem a experiência, você não cresce. A gente vê muito da geração mimimi que vai procurar um emprego. Então ela volta do emprego, da entrevista de emprego, arrasada, né? Por quê? Porque não foi chamada. Tinha outros 10 na frente dela, e esses 10, é claro, tinham uma preparação melhor. Porque aquela foi tudo muito facinho, né? Chegou lá e pensou que era fácil também. E não é assim. Sinto muito, eu gostaria que fosse. Sinceramente, eu gostaria. Gostaria que as coisas fossem um pouco mais fáceis. Mas não são. Exige luta, desafio. Exige sim. Tá? Se você fala que não exige e acha que isso é uma crença, pensar nisso, eu sinto muito, mas você está muito fora da realidade, né? A realidade mostra que lá fora nós somos 8 bilhões. Você acha que tem espaço para todo mundo? Olha, pode ter espaço para todo mundo, mas você tem que batalhar por esse espaço. Essa é a verdade. Então, muitas vezes, essas facilidades não desenvolvem o nosso potencial. E o potencial, o desafio é a experiência. Você tem que viver a experiência. E tem uma coisa muito importante em relação ao medo. Tem muita gente que fala assim, eu quero vencer o medo. A verdade é que você não vai vencer o medo. Eu sinto muito, não vai vencer. Não vai vencer o medo. Não tem como.
O medo está na nossa energia, ele está no nosso DNA. Não tem como vencer o medo. Mas tem como você acessar a sua coragem dentro de você, e essa coragem vai ultrapassar o limite do medo. Essa é a sacada que ninguém fala, né? Porque todo mundo acha, você vai derrotar o seu medo interior. Não é bonito? Veja como vencer o medo da sua vida. Olha que bacana. Supere todo o seu medo em 10 passos. Olha que extraordinário. 5 passos para se tornar sem medo. Olha, é lindo. Mas na verdade, o que a gente precisa fazer é acessar dentro de nós a coragem. E para isso, a gente precisa conhecer muito bem o nosso inimigo, o medo, porque ele usa de muitos sabotadores, né? Para impedir que a gente acesse a nossa coragem. E acessar a nossa coragem é mais ou menos assim. Quando eu falo acessar a coragem, as pessoas falam assim, esse negócio deve ser gigantesco, eu tenho que me tornar um herói, né? Não, não precisa se tornar herói de nada, esquece isso. Vai pelo pequeno, começa pelo pequeno. As pessoas querem fazer o grande primeiro, é o pequeno. Então, meu desafio tem que ser pequeno. É isso. Eu tenho uma cliente que ela não sai de casa. Mas não é por causa da pandemia, não. Ela tem medo de sair de casa. Ela tem medo, ela é insegura. Ela foi assaltada lá fora, aquilo causou um trauma, criou um medo nela. E ela está sob trabalho psicológico. Ela não sai. Então eu falei assim para ela, vai aos poucos. Então o que ela fez? Ela sai da porta do apartamento até o elevador. Respira, faz Ho'oponopono, dá um pouco de taquicardia, dá um pouco de insegurança, mas ela sabe que vai até lá. Na outra semana, ela sai de novo e entra no elevador. Ela sabe que ela vai até o térreo e vai subir, só isso, mais nada. E ela já começa a criar a coragem, expandir a coragem dentro dela. E a coragem tem uma coisa interessante, é um passo de cada vez, não é 2. Não é 3, não é pular, é um passo de cada vez, mais nada. E ela foi indo, chegou na portaria e voltou, e toda semana fez isso. Ela foi quebrando limites. A coragem quebra limites. A coragem leva você além. Mas você tem que ir um passo de cada vez, esticando o limite. E ela saiu lá fora, e ela ficou sentada lá fora. E depois ela deu uma volta na rua. Depois ela deu 2 voltas na rua, 30 voltas na rua, e aí ela começou a se expandir. Ela acessou a coragem dela, rompeu os limites e se habituou a isso. Hoje ela anda sozinha em qualquer lugar. Ela venceu. Por quê? Ela venceu o medo? Não. Ela acessou a sua coragem. Isso que a gente precisa fazer. Em Ho'oponopono, eu vou fazer algo que me diminua o meu medo para que minha coragem se desperte. Deus, limpa em mim todo medo, toda insegurança e toda incerteza. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Pronto. E eu começo a fazer o Ho'oponopono para isso. Vai me fortalecer. Vai diminuir todo o meu medo? Vai, mas eu vou esticar o meu elástico da coragem. Eu vou desafiar. A palavra é ousar. Eu vou dar um passo a mais. Mas eu estou seguro disso. As imaginações são as armas do medo. Aqui, ó, eu imagino o pior. Eu estou imaginando o pior. Imaginar o pior não significa que ele vai acontecer. Doutor Paulo, mas eu estou imaginando o pior, não vai atrair? Não vai atrair. Você está imaginando o pior. Você só está prejudicando a você. Então começa a acessar o melhor. Começa a tirar o foco do pior e olhar para cá, para o melhor. O que você vai fazer lá embaixo, no prédio? Vou sentar no hall, tomar um sol, respirar. É um ganho. Quando você tem ganhos, a motivação vem. Quando você tem ganhos,
você ousa, você supera. O que é superar? O que é superação? Não é esperar. Quem tem medo espera e nada vai acontecer. Acredite, não tem milagre para isso. Agora, superação é que eu preciso fazer uma ação super, com mais força, gigante. Aquela minha forcinha não está adiantando. Eu não vou acessar a minha coragem assim. Eu vou acessar se eu jogar um pouco mais de força. E aí eu supero aquilo. E eu fazendo o Ho'oponopono, essa força vai se expandindo. E eu vou conseguindo aos poucos, passo por passo, chegar lá. Não preciso muito. Eu tinha uma aluna que tinha receio de sair com o carro da garagem. Não conseguia. Ela tinha o CNH, tinha tudo. Não saía. Então, nós fizemos um trabalho de 3 meses, 90 dias. Ela tinha que entrar dentro do carro, primeira semana, respirar, fazer Ho'oponopono dentro do carro. Imagina alguém fazendo Ho'oponopono dentro do carro. Mas era assim, 15 minutos por dia, na primeira semana, ela ficava fazendo Ho'oponopono dentro do carro. Na próxima semana, ela ligava o carro e fazia Ho'oponopono dentro. Na outra semana, ela ligava o carro, entrava, ligava, colocava a marcha, dava uma rezinha, parava, voltava o carro para frente, ouvia uma música lá do Ho'oponopono que a gente colocou. Na outra, ela saiu com o carro para fora, voltou com o carro para dentro. E nós fomos fazendo uma sequência, passo por passo, melhorando, desafiando, ousando, superando, acessando a coragem. E de repente, no final, ela estava dando voltas e voltas no quarteirão, depois na cidade, e assim por diante. Destravou. Essa que é a verdade. Então, nós temos que ter esse momento de ousar, de nos surpreender. Nós vamos nos surpreender. Nós vamos. Essa que é a grande verdade. E aí, eu tenho que fazer o melhor. Só isso. Passo por passo, ponto por ponto. O que você tem dificuldade? Ah, eu tenho dificuldade disso. Coloca uma estratégia de como eu posso fazer para superar isso. Passo por passo, um pouquinho de cada vez. É um elastiquinho. Vai devagar, vai devagar. E aí as coisas vão funcionando. Então hoje, segue aí uma dica para você. Para qualquer medo que você tenha, comece a fazer o Ho'oponopono. Institua dentro de você esse processo de dar um passo por vez, cada dia. E eliminar os sabotadores. Se você tem dificuldade de eliminar os sabotadores, nós temos 3 tipos diferentes de áudios que podem te ajudar. E, inclusive ficou à venda no nosso canal WhatsApp. Primeiro é medos. Você tem um CD de medos subliminar. Aliás, tem um CD de medo subliminar e de autoconfiança subliminar. Ele diminui o medo, aumenta a autoconfiança. Extraordinário. Você faz um treinamento por 28 dias ouvindo todas as noites esse tipo de áudio. Vai diminuir o seu medo e vai impactar numa autoconfiança em você. É surpreendente. A gente usa muito em clínica. Segundo, nós temos um corretor de ondas mentais, porque o nosso cérebro, quando você está no medo, ele fica num padrão de vigilância constante, né? Causa tensão, gasta energia, você fica com ansiedade. Você usa o CD, chama-se Ansiedade CRI, que ele desliga todo o medo e começa a fazer você relaxar. E aí você entra num estado muito melhor. O teu cérebro vai se condicionando a isso. E vai quebrando esse padrão de rigidez do medo. E depois nós temos o afirmações positivas, que é para quem tem pensamentos persistentes negativos. Ah, eu só penso negativamente. Tem esse trabalho para eliminar isso, para diminuir isso. E dessa forma, você vai diminuindo o seu medo e crescendo, obviamente, a sua coragem. Você precisa dos estímulos, viver as experiências. É isso. E com o Ho'oponopono, não tenha dúvida que tudo vai funcionar melhor. Então, segue aí algumas pautas para você entender que tudo dá para a gente modificar a estrutura, mas depende exclusivamente de mim se propor a isso num passo a passo. Aí as coisas modificam. Então, deixo com você
um pouquinho dessa experiência, espero poder compartilhar dessa forma. E claro, né, convido você para o WhatsApp, dia 25 de maio tem cursos no nosso canal WhatsApp, tem o nosso aplicativo Ho'oponopono. Você não tem o aplicativo Ho'oponopono no seu celular ainda? Ah, é tão simples instalar. Você vem aqui nos teus aplicativos, clica aqui no ícone laranja, vai abrir o nosso sistema de aplicativo Ho'oponopono. O que você tem aqui? Tudo o que você precisa para saber sobre o Ho'oponopono. É o aplicativo mais completo que tem. E ainda vai entrar coisa nova aqui esse mês, hein? Mas nós temos aqui os podcasts, livro completo, faça o curso, CD gratuito, CD especial, tem todas as orações, como fazer para mim, se eu posso fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tudo junto, se eu posso fazer para outra pessoa, enfim, bem simples, bem prático, extremamente leve e, claro, você tem o Ho'oponopono pertinho de você. Então, participa. E olha, essa semana em especial está chegando, não nessa semana, na próxima, nós vamos ter um tema muito interessante, que é falar sobre Ho'oponopono e falar um pouquinho sobre constelação familiar. É de minha formação a constelação, mas eu vou trazer um companheiro aqui, que eu vou fazer algumas perguntas interessantes sobre o tema. Nós vamos fazer um pinga-fogo, como se diz, né? Perguntas rápidas, respostas rápidas, para você aprender um pouquinho sobre essa conexão entre Ho'oponopono e constelação familiar. Então, não perca nada. Já faz inscrição aqui no canal, ativa o sininho, porque quando sair, você vai ser o primeiro a saber. Então, vem conosco. Agradeço a sua presença aqui no canal. Encontro você num próximo vídeo. Ou se não, lá no nosso WhatsApp. Então, aloha!